Porque, por outro lado, como é que eu vejo? A mulher foi para o mercado de trabalho, obviamente, bem-vinda ao mercado de trabalho, mas está sendo paga com preço de salários abaixo do que o homem normalmente recebe. Tem alguns preconceitos em relação ao poder, etc. e tal. Isso não estamos questionando aqui, mas o que eu vejo do ponto de vista psicológico, psicopatológico, que é uma das áreas que eu trabalho, é que as pessoas estão frustradas, né? As mulheres estão frustradas do ponto de vista, não diria da maternidade, mas do ponto de vista da feminilidade dela, e o homem está assustado com uma mulher que ele não sabe lidar. O homem está absolutamente assustado e perdido, segundo eu vejo. Sim. Porque as mulheres tomam atitudes, e às vezes eu recebo pacientes assim, que falam assim, bom, eu não sei como lidar com isso agora. Quer dizer, ele não sabe praticamente estabelecer o padrão de comportamento que seria o adequado a ele, que é o padrão masculino. Por outro lado, eu vejo mulheres também que rompem relacionamentos, que falam, puxa, mas ficam ligadas ao passado, não consigo me libertar disso. Ah, mas porque a pessoa é isso, é aquilo outro, criando julgamentos para tentar fortalecer uma decisão anteriormente tomada. Então é um pouco isso que eu vejo na prática clínica, né, Cláudia? Quer dizer, eu acho que está num outro momento, mas assim, nós perdemos um pouco essa identidade, esse raciocínio. Você não vai ser menos ou mais. Ninguém está falando em comparações do que é melhor ou o que é pior. Não é isso, nem menos e mais. E do ponto de vista social e econômico, somos absolutamente iguais, óbvio. Mas na natureza somos diferentes. O impacto de uma coisa, de um fato, é diferente para mim quanto para você. Eu estou de acordo, sim, claro. Mas são diferenças que se complementam. Que se claro, e óbvio. Medicina chinesa. O yin e o yang se complementam. Né? Quer dizer, esse conflito ele é só absolutamente importante dessas duas naturezas, porque uma complementa a outra. Como é que é a tua prática clínica? Como é que você... no teu consultório, como é que você recebe as pessoas? Quais são os casos que mais aparecem? Eu trabalho muito em cima dessa questão da masculinidade e da feminilidade, assim, as mulheres mais masculinizadas e os homens mais feminilizados. Trabalho muito com isso, assim, é importante entender o que, assim, todos temos que desenvolver todos os aspectos dentro de nós, assim, que é o avatar, né? Água, ar, terra e fogo, sentimento, percepção, intuição, inteligência. A gente tem que desenvolver tudo isso, tem que entender tudo isso e trabalhar de forma harmônica. A mulher tem que desacelerar, porque o excesso de atividades deixa ela masculinizada, então ela tem que desacelerar, ela tem que dar oportunidade para o outro também. E a questão toda é essa diferença, quando ela vê que ela é feminina e que ela tem que cumprir esse papel, mas que ela está cumprindo mais o papel masculino, ela está em conflito com ela mesma, e o homem, por sua razão também, ele acaba, quer dizer, o desequilíbrio de um provoca o desequilíbrio do outro. Né? Então, assim, o tempo todo fazer com que as pessoas tomem consciência que não existe diferença e que tem que todos temos que desenvolver todos os aspectos dentro de nós, aprender com outra. O relacionamento é uma escola, a gente tem que aprender e não ficar julgando ou criticando ou acusando o outro, valorizar sim o outro o tempo todo. Isso tudo é que vai trazer harmonia. Sem harmonia não há inspiração, sem inspiração não há propósito. Antigamente eu via muito, Cláudia, eu via muito a Guerra dos Sexos. Tinha novela, Guerra dos Sexos. Falava, pouco tempo atrás, né, novela. Guerra dos Sexos e tal, não sei o quê. Hoje não se tem guerra, mas o pessoal está com identidade sexual clara no seu consultório? Não, é o que você acabou de falar, né? A questão da masculinidade e da feminilidade está em conflito, tanto para um quanto para outro, né? Como é que você trabalha do ponto de vista psíquico, segundo você trabalha? Como é que você faz isso para resgatar o ponto de vista saudável das pessoas? Trabalho muito a questão do que a pessoa sente. Ela entra em contato com o que ela sente, com o que ela é, com a identidade genuína dela. E fazer com que ela saia dessa mente coletiva. A mente coletiva é que controla, que induz, que condiciona as pessoas. E assim é importante sair dessa mente coletiva hoje. Isso é o que mais atrapalha. O que você chama de mente coletiva, Cláudia? O que o sistema coloca pra gente o tempo todo, né? Que o dinheiro é o poder, que assim, a gente não tem que... a tua posição aí fora é que tem valor, né? O que você não tem valor. É o que a gente é induzido a fazer o tempo todo. Tá todo mundo muito preocupado com o material, ninguém tá preocupado com o espiritual, com o sentimental. O consumo, assim, o consumo é uma coisa assim, absurda, né? Assim,
E também eu trato todo, que eu vejo, tem muito essa coisa da medicina, tanto que eu trabalho com a medicina niche, que é oriental. É ver o corpo, mente e espírito, é não trabalhar só um aspecto, eu não consigo ver a pessoa só por um aspecto. Então, assim, é dar consciência para ela com relação ao que ela come, porque tudo é você, tudo isso volta a você mesma, a tua essência. Você falou que você tem uma experiência na Alemanha, você havia me dito há pouco tempo atrás que você morou na Alemanha, é isso? Você trabalhou na Alemanha como terapeuta e tal. Quais as diferenças hoje que você vê no trabalho clínico do Brasil e da Alemanha, por exemplo? Antigamente eu dizia assim que a gente chama a diferença, né? Tudo que acontecia na Europa, depois de 10 anos acontecia no Brasil. Agora já está mais que, pela velocidade, globalização, tudo já está muito similar. Na realidade, as mulheres... Bem, a Alemanha teve um problema específico, que assim, que eles teve a guerra, então eles ficou um país sem homens, né? E as mulheres tiveram que arregaçar as mãos. As mulheres reconstruíram a Europa, as mulheres foram as responsáveis pela reconstrução da Europa, que muito provavelmente, se ficasse na mão dos homens, não teriam com tamanha capacidade de reconstrução. Você bem lembrou do aspecto feminino na reconstrução. E o que acontece na Alemanha é que os homens, eles têm a autoestima baixa. Por quê? Porque perderam a guerra. Eles carregam isso até hoje. Então, assim, é muito delicado, é bem... Mas, de qualquer forma, a história se repete em todos os lugares. Mulheres masculinizadas e homens feminilizados. Apesar da gente aqui não ter tido, mas no final das contas está se repetindo a história. Então, o que elas estão buscando lá, trabalhavam muito com mulheres, elas estão buscando a feminilidade, né? Desenvolver a feminilidade. Que bate com o que eu falei logo na abertura do programa. É interessante isso, né? Que no final é tudo igual. Né? Igual, mas diferente. Igual, mas diferente, exato. Enquanto ela defende a igualdade, eu defendo a diferença. Ô, Cláudia, eu tenho percebendo que você tem falado de uma coisa que eu acho bastante moderno, entre aspas, aqui no Brasil, mas é a colocação, a inserção da espiritualidade no trabalho terapêutico. Você vê isso? Sim, eu vejo. Por conta do quê? Por que está acontecendo isso agora? As pessoas não davam importância, a vida foi perdendo um pouco sentido, né? Essa coisa do consumo, né? Ela te desconecta completamente. E se a gente não se depara com isso hoje, assim, eu observo muito, assim, eu acompanho meus clientes, eu tenho clientes de todas as idades, então, assim, eu acompanho o histórico de cada um. E eu vejo que a pessoa que não desenvolveu espiritualidade até os seus 40, 50 anos, ela acaba tendo muitas complicações depois, né? É o meu estilo de vida, tipo de saúde, problemas de saúde. Tudo acarreta em problema de saúde no final. Se a pessoa não tem, você está me dizendo que se a pessoa não tiver um desenvolvimento espiritual, você está me dizendo que se a pessoa não tiver um desenvolvimento espiritual até a faixa dos 50 anos, vai ter um problema de saúde? Espiritual, físico e mental. É o equilíbrio. A gente tem que desenvolver dentro da gente todos os aspectos. Por isso que eu não consigo ver essa coisa de especialidade, para mim é muito delicada, porque essa especialidade separa, né? E aí gera o conflito. Então, assim, a gente tem que trabalhar o todo. A pessoa que não desenvolve espírito, mental, físico, que não trata, que não cuida de tudo isso, que não cuida da alimentação, no final acaba tendo problemas de saúde. Não é porque, normalmente, popularmente falam, o homem é mais fraco que a mulher, acaba ficando doente, porque não tomou esses cuidados todos, né? Na Argentina, o que acontece? Na Argentina também é um caso interessante. Os homens, eles são verdadeiros filhos da mamãe. Né? E as mulheres, elas estão hoje, assim, estão muito independentes. Eu acho bacana que elas resolveram criar seu próprio mundo e elas saem, fazem tudo o que querem juntas. Mas na Argentina, por exemplo, existe uma dependência muito grande da mulher. Né? Isso, as mulheres não querem homens dependentes. Né? As mulheres querem homens independentes. Então, assim... Mas isso é culpa das próprias mulheres, é culpa da maternagem. Você acompanhou o meu Facebook, eu coloquei uma foto do meu filhote nesse fim de semana, você acabou curtindo e participando. Eu sou um pai, eu sou um pai, né, na verdade. Eu sou pai separado, sempre tive muito presente com meu filho e tal. Mas eu coloco exatamente isso, a questão da maternidade, que é o que o homem não tem capacidade de sentir ou saber. Por mais mãe, mas entre qual é a aspas... influência sobre o teu filho? Qual a minha influência? É masculina. Então. É masculina. E olha que filho maravilhoso que você tem. Então, mas aí é que... É a questão de um pai presente. Então, mas a psicopatologia coloca, e quando eu fiz a minha
monografia, eu cheguei com uma psiquiatra que estava dando aula sobre bulimia e anorexia. E eu coloquei a proposta de talvez ser uma questão da sexualidade da mãe dessas adolescentes que desenvolvem esse problema. Ela olhou para mim e falou, é muito provável e tal. E a gente vê, eu tenho uma ascendência italiana, a gente vê que a maternidade na Itália, né, principalmente como você está dizendo na Argentina, que tem uma influência europeia também, quer dizer, o excesso de mãe também faz mal. Criam-se, quer dizer, você não liberta o filho, não faz com que ele tenha a sua própria identidade ou a sua própria independência, acaba tornando um homem fraco. O excesso de maternagem, eu diria isso. Assim, dessa maneira. Você concorda com isso ou não? Mas por que isso acontece? Não, primeiro me disse se você concorda primeiro. É um pouco delicado, assim, eu não consigo te dar uma resposta com exatidão, mas o que eu diria é o seguinte, o fato de haver essa divergência, de separar os papéis, antes eu tinha uma questão, assim, os europeus questionam muito, por que a mulher que fica na educação? Sempre as mulheres que estão educando, nas escolas sempre a mulher. Mas por quê? Porque o sistema ele é masculino. Então, a natureza, ela tenta equilibrar de alguma forma. Então, por que hoje na educação nós temos mulheres? Para tentar equilibrar esse sistema masculino duro, rígido. Então, hoje nós temos, quase que a vida toda, praticamente nós sempre temos mulheres na educação, educando as crianças, para tentar equilibrar de alguma forma. No caso da Argentina, no caso dos italianos, é o exagero, assim, também Egito, no Egito, enfim, tem alguns países que existe um exagero com relação à mãe, mas que é um conflito, não é um equilíbrio. É claro, concordo com você, que mas é a falta de consciência, na realidade, de ambas as partes, né? O pai que é consciente, você pensa que é todo pai que é como você? Não é todo pai que é como você. Muitos pais não estão presentes. Hoje os filhos não sabem o que os pais fazem. Porque assim, é difícil mostrar para o pai o que eu faço. Eu trabalho no escritório. Essa criança, ela não vê o pai tendo uma posição, sabe, carregando uma coisa com peso. Hoje é tudo muito fácil. Quer dizer, ele não tem esses exemplos na vida dele. Então, é importante ter a presença do pai na educação. E muitos pais deixam por conta da mãe. Quer dizer, não dá para dizer um é responsável, outro, quer dizer, os dois. É a falta de consciência para ambas as partes. Os dois são responsáveis, não só pela educação, mas uma série de coisas, inclusive pelo relacionamento, né? Hoje os casamentos duram muito pouco, né? As relações duram muito pouco, e a gente ainda está vivendo uma nova realidade que temos uma certa dificuldade de entender. Algum tempo atrás, em relação à minha paternagem, né? Eu colocava alguma coisa, como eu vejo alguns jovens, pais jovens, falando, não, eu sou amigo do meu filho, eu sou amigo. Eu entrei nessa, né? Eu sou seu amigo e tal. Pô, sou grande amigo, mas sou pai. Sim. Não sou um pai rígido, mas assim, se meu filho faz alguma coisa numa reunião social que eu não gosto, eu só olho para ele, coisa que meu avô fazia comigo. Só olhar, você não pisou na bola. Acho isso perfeito. Já muda. Só de olhar, não precisa falar nada. Só olha e fala, acho que... E assim, não deixo de ser amigo por conta disso. Não sou um repressor por causa disso. Não estou, sabe... Eu acho isso assim fantástico. Assim. Antigamente existia uma sabedoria tão grande, ninguém questionava. As pessoas aceitavam, tinham respeito. Tem isso um pouco da cultura oriental, né? O meu filho, ele pratica muitas lutas marciais e estuda filosofia oriental. E os orientais têm respeito pelos ancestrais, né? Pelos velhos. E no mundo ocidental a gente coloca o velho como uma área de descarte, né? Coloca em clínicas, a opinião dele nunca serve para nada, e já está velho, isso aqui lá. E ao contrário, né? No Oriente, se conversa tudo e depois se ouve os mais velhos. A cultura indígena também tem um pouco disso, que também faz parte dessa origem, entre aspas, oriental, e que dá muito valor à experiência, coisa que a gente perdeu um pouco, né, Cláudia? A gente perdeu muito, muito. Não existe mais o respeito, né? Existem muitos conflitos ainda, né? Tecnicamente,
tecnicamente, como é que você faz para colocar a mulher mais em contato com a mulher e o homem mais em contato com o homem? Tem fórmula? Tem bolinha? Tem. Ela valorizar mesmo os aspectos dos cuidados, né? Tá sempre... na realidade, eu trabalho muito a autoestima. Tanto mulher quanto homem tem muito problema de autoestima. Baixa autoestima. Baixa autoestima. A maioria. Até os homens que, eu pego 10 na noite, lindo, maravilhoso, mas assim, ele tem tanto medo de olhar pra ele, que quer dizer, é mais interessante pra ele nesse momento ele falar, eu saio com 10, sabe, cada vez que eu saio eu fico com uma mulher, essa rotatividade, pra não olhar pra ele. Isso é muito comum hoje em dia. Por conta do quê? Onde está a origem deste problema, Cláudia? Como é que você vê isso? Porque nós nos afastamos da nossa essência, nós nos afastamos da natureza. Hoje, o fato de a gente se afastar, bem, para mim está tudo ligado à natureza, ao natural. Então, o fato de a gente não se conectar, não entrar mais em contato com a natureza, ficar só focado dentro de shopping, dentro de televisão, dentro de computador, quer dizer, você se distanciou da sua essência. E, como eu disse, o sistema ele controla e manipula. Quer dizer, a televisão está mostrando o tempo todo violência, as pessoas ficam ligadas na violência, as pessoas estão mostrando o tempo todo que alguém está passando fome, que